Graça e paz, meus amados. Vamos orar pelos pequenos, para eles por culto infantil? Vamos orar para os nossos pequenos. Traga os pequeninhos na frente. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei sem retorno. Vamos orar então? Isso. Vou virar aqui um pouquinho. Aí, pronto. Nas suas mãos, vamos orar abençoando. Pai, eu quero colocar agora a vida desses pequenos na tua presença, que o teu Espírito Santo possa continuar abençoando cada um de forma especial. Pedimos agora o teu visitar, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou trocar de microfone, tá? Só um minuto. Amém. Os pequenos podem ir, então, para a sala, tá? Para a igreja de crianças. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. As pessoas que nos visitam hoje, sintam-se realmente em casa. Que Deus possa abençoar. E você que está aqui conosco também, você faz parte dessa família. Você está em casa, em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero usar hoje para falar o tema dessa mensagem, a mensagem tem um tema, o poder da unidade. É um texto que pode entrar até mesmo assim, mas como assim? É meio contraditório o que você vai falar. Porque antes de falar na unidade, eu vou falar um pouco sobre a questão da divisão. E Jesus, ele vai falar exatamente isso. Eu poderia até mudar o tema dessa mensagem, mas eu preferi colocar a questão positiva do que a questão negativa. Porque nós poderíamos falar sobre a questão da casa dividida, ou a divisão, mas eu quero falar sobre o poder da unidade, que para nós é mais positivo, no sentido não de mente positiva, mas no poder da palavra sendo aplicada para as nossas vidas, amém? Então lá em Marcos 3, vamos lá? Marcos 3, a partir do versículo 22, Marcos 3, versículo 22. Quem não tiver a Bíblia, olha para o telão, por gentileza, e acompanha no telão. Diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra a si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque teu Espírito Santo está aqui no nosso meio para ministrar a revelação. Quero pedir que o Senhor possa tirar de nós toda a cegueira de entendimento, tudo aquilo que tenta roubar o nosso entendimento em relação àquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas. Que o Senhor possa quebrar agora as fortalezas das trevas, toda a cadeia maligna, ó Deus, que o inimigo tenta ou intenta vir contra as nossas vidas neste lugar, seja bloqueado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu apresento cada irmão, cada irmã aqui, Pai, no teu altar. Apresento a minha vida também no teu altar. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Então, o Senhor Jesus, ele foi acusado pelos escribas que vieram de Jerusalém diante do impacto do seu ministério de libertação. Eles diziam que Jesus estava exatamente
expelindo demônios pelo maioral deles, conhecido como Beelzebu. E é nessa hora que Jesus então vai fazer essa parábola. E nessa parábola ele começa simplesmente com uma pergunta: como pode Satanás expelir Satanás? E ele afirma então no versículo 24, que o reino dividido contra si não subsiste. E além de falar, de afirmar, ele vai reafirmar: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Entenda algo. Como nós estamos aqui hoje, nós não podemos deixar a nossa casa dividir. Quer seja familiar, quer seja onde estivermos, quer seja na igreja, a nossa casa tem que estar debaixo da unidade do Senhor. Quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de harmonia na casa. Eu não estou falando apenas de harmonia debaixo do teto. É muito mais que isso. Nós temos então agora que levar a nossa mente e o nosso espírito além da perspectiva emocional, mas começarmos a entender as coisas no âmbito espiritual. Jesus então, quando estava falando que esta casa, a casa quando é dividida, não pode subsistir, ele está falando que ela não poderá ficar então o quê? De pé. Ou seja, esta casa de uma hora para outra, em algum momento, essa casa o quê? Ruirá, ela cairá. Então quando ele fala que esta casa, ele não está falando simplesmente de uma estrutura de tijolos. Ele não está falando de um ajuntamento de pessoas que moram em um certo lugar ou ficam no mesmo ambiente. Ele está falando exatamente de algo maior que nós temos que compreender. E é tão interessante isso que até mesmo Satanás, ele sabe disso. Ele sabe que a divisão é tão forte que nem mesmo Satanás aceita a divisão no meio deles. Nem mesmo Satanás aceita que o seu reino seja o quê? Dividido. Ele usa essa arma, mas nele mesmo, no grupo dele, ele não aceita a divisão. Por isso que vem a palavra diabolos, que vem do grego. A palavra diabolos quer dizer aquele que separa, aquele que promove divisão. Olha para mim, meus amados, se há alguma divisão, existe então a palavra diabo. Aonde há confusão, diz a palavra, há existência de quê? De demônios. E eu quero que vocês entendam isso. Satanás mesmo, ele sabe da força da divisão. E ele sabe tão forte é a divisão que nem ele mesmo aceita isso no meio e no reino dele. Ele sabe. Ele sabe também que o contrário da divisão tem um poder ainda maior, sobreexcelente, que é a unidade. Nessa noite eu não quero aqui enfatizar apenas sobre divisão, mas eu quero fazer um alerta quanto a isso. Mas eu quero enfatizar para vocês o poder que há na unidade. Até mesmo o próprio Deus, ele lá em Gênesis, se você abrir lá em Gênesis 11, versículo 6, se você entender o contexto de Gênesis 11, versículo 6, fala que o próprio Deus desce para ver um povo que estava unido. Olha o que diz lá. E o Senhor disse: eis que esse povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Observa, o próprio Deus agora fala para esse povo, quando ele vai ver que o povo estava construindo o quê? Babel. Era uma unidade negativa, porque depois do dilúvio, Deus falou para o povo e ordenou:
Eu quero que vocês cresçam, multipliquem. E o quê? E o quê? Se esparramem sobre a terra. E o povo de Babel, aquele povo que saiu da arca, eles começaram a ficar o quê? Juntos. E aquela não era a vontade de Deus naquele momento. Não era, aquele povo não poderia estar ali unido. Mas ali então Deus vê aquela unidade e desce e fala: olha, esse povo é um só. Esse povo fala só uma língua. E a conclusão que o próprio Deus chega é que não haverá limite para que esse povo possa tentar fazer. Se o próprio Deus, olhando para os homens, que mesmo fora do seu propósito, mesmo fora da vontade de Deus, se o próprio Deus fala: olha, essa unidade desse povo é tão grande, não tem limite. Imagina você e eu, dentro do propósito de Deus, trabalhando a unidade. Se o próprio Deus fala de algo que aquele povo estava negativo, da força que aquele povo tinha, imagina nós agora, no poder da unidade, dentro do propósito do Senhor. A unidade é algo tão forte, que nada pode resistir. E por isso que o inimigo, ele trabalha contra isso. Porque é no ambiente da unidade que Deus move o seu poder. É tão forte que lá em Atos, se você observar lá em Atos capítulo 1, versículo 14, fala que eles, vamos lá, Atos 1, 14, olha que tremendo. Todos estes perseveraram, ou perseveravam o quê? Unânimes, em unidade. Todos eles perseveravam unânimes, em unidade. E depois falava em oração. E continua: com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vemos aqui dois fatores importantes. Escreva isso na tábua do seu coração, que nós não podemos deixar passar abatido. Eles perseveravam unânimes. Isso expressava então que eles tinham algo em comum na sua unidade. Eles perseveravam unânimes em oração. Temos então a unidade, e essa unidade por trás da oração. Há um poder sobrenatural. Olha para mim. Há um poder sobrenatural quando nós praticamos a unidade. Por isso que o nosso adversário, ele vai querer que o quê? Que nós venhamos separar. Por isso ele quer levantar pai contra mãe. Por isso ele quer levantar filhos, pais contra filhos. Por isso ele quer separar irmãos de irmãos. Porque Satanás, ele quer colocar um conceito de unidade, de uniformidade. E o conceito bíblico de unidade nunca será uniformidade. Uniformidade é todos pensando igual, todos vestindo igual, todos falando igual. Isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que de fato sejamos corpo, cada um exercendo o seu papel de importância dentro do corpo. Não é todos sendo olhos, não é todos sendo nariz, mas é cada um ajustado, edificando mutuamente o corpo. Isso quer dizer na família, isso quer dizer na casa, isso quer dizer na igreja. Cada um tem que exercer o seu papel, e isso é a multiforme sabedoria de Deus. Os nossos pensamentos diferentes não pode ser fator para nos separar. Não é porque eu penso diferente de você,
Não é que você pensa diferente de mim que eu vou me afastar de você. Mas o seu pensamento diferente com o meu pensamento diferente tem que nos trazer unidade no corpo. Porque eu e você e eu nos completamos. Aquilo que eu não vejo, você vê. Aquilo que eu não vejo, você vê. Aquilo que eu não percebo, você percebe. Mas ao invés de você falar assim, essa pessoa não está vendo isso, mas eu estou vendo. Ao invés de você falar, então vá para lá e eu vou para cá. Busque então o quê? O processo da unidade. Vamos agora nos aperfeiçoar uns nos outros? Vamos agora nos encaixar uns nos outros? Porque na realidade Deus nos chamou para sermos pedras vivas e não tijolos. E para que a pedra se encaixe perfeitamente, tem que ter o quê? Atritos. E aí? Mas muitas pessoas, quando vem um atrito, sabe o que fazem? Vai para lá e eu vou para cá. Cada um fica na sua. Esse nunca foi e nunca será o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós venhamos nos edificar mutuamente. Eu posso ouvir um amém? Desde o Velho Testamento, nós vemos então o poder da unidade. Há uma passagem que me chama muita atenção, que eu fico todo arrepiado, que está quando Salomão vai consagrar o templo ao Senhor. Está lá em 2 Crônicas, vamos lá, 2 Crônicas 5, a partir do versículo 12, 2 Crônicas 5, 12. Olha o que diz. E quando todos os levitas, hoje não existe mais levita, né? Mas ali, porque era da descendência de Levi, hoje não existe. Mas ali fala quando todos os levitas que eram cantores, hoje tem o que? Adoradores. Eram cantores, isto é, Asaf, Enã, Jebutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, presta atenção, estavam de pé, para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Olha o versículo 13, que tremendo. E quando em uníssono, juntos, em unidade, a um tempo, tocaram as trombetas, e cantaram, e se fizeram ouvir, para louvar o Senhor, e renderem-lhe graças. E quando levantaram ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom. Fala comigo, Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Olha o que diz o versículo 14. Olha que tremendo. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória de Deus vai encher também a sua casa. A glória de Deus também encherá a sua família. A glória de Deus encherá esta igreja. A glória de Deus encherá as nossas vidas. Porque todo espírito que estava tentando vir contra as nossas casas, contra esta igreja, contra as nossas famílias, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que saia do nosso meio, que saia das nossas vidas, que saiam das nossas famílias, em nome de Jesus. Batam retirada.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eles estavam uníssonos, há uma só voz, há uma plena concordância, de coração, juntos adorando ao Senhor, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Se você observar também em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23, vamos lá? Atos 4, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, quem estava preso? Quem? Uma vez soltos, procuravam os irmãos. Ei, eles poderiam procurar a família, né? Não, eles foram procurar os irmãos para lhe contarem quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e o quê? E os anciãos. Continua. Ouvindo novamente unidade, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Pode passar. 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Continua. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pretenderia. Agora, Senhor, a oração dele: olha para as suas ameaças. Ao invés de recuar, ei, olha para mim. Ao invés de falar assim: nossa, não aguento mais, eu vou desistir, porque está tendo divisão, porque está perseguindo, eu não estou aguentando mais. Ao invés de desistirem, ele fala: olha algo, agora, Senhor, olha para as tuas ameaças, concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. E o versículo continua: enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus Cristo. Jesus, tendo eles orado, olha para mim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Nós vamos levantar um clamor hoje, e aquilo que queria causar divisão na sua casa vai tremer, vai sair, não vai ficar mais. Sabe por quê, meu irmão? Porque todas as coisas governam os céus. Deus vai mudar, e a Bíblia diz que tremeu o lugar onde estava reunido, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você será um canal do fluir de Deus. Coloca a mão no seu coração, fala: eu serei um canal do fluir do Espírito de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus parentes, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aí você pode falar: mas o que tem a ver então? Porque muitas vezes, igual eu falei, nós achamos que
achamos que unidade então é uniformidade. Não. A unidade ela se baseia, e a unidade tem a ver com o mesmo propósito. O que é unidade? Ter o mesmo propósito. Pode ter coisas diferentes do que eu penso, mas ter o mesmo propósito é unidade. Vamos caminhar juntos. E como eu vou entrar nesse propósito? Como eu vou trazer unidade para minha casa? Como eu vou trazer a unidade para a igreja? Como eu vou trazer a unidade? Tudo começa na casa. Hoje, quando você chegar em casa, olha para cá. Levante na sua casa um altar de adoração e de adoração a Deus. Fala para Ele hoje: entra na minha casa, Senhor, e seja o Senhor dela. Restaura o teu lugar aqui neste lugar. O Senhor é o dono dela. Segundo, primeiro então convide o Senhor, mas através de você, faça um altar de adoração ao Senhor. Segundo, restaure o diálogo. O seu adversário quer que você não comunique. Ele quer que cada um vá para um lado. Ao invés de falar coisas negativas, diga pelo menos, mesmo que a outra pessoa não responda, diga: bom dia, o Senhor é contigo. Mesmo que você não veja nada, nós não estamos baseados no que vemos, nós não estamos baseados no que sentimos, nós estamos baseados na fé que temos em Jesus. Restaure o diálogo. Em terceiro, libere o perdão. Mesmo que você se sinta injustiçado, mesmo que você se sinta o prejudicado, mesmo que você se sinta o dono da razão, libere perdão. Fala: Senhor, eu quero abençoar, e a partir de hoje eu quero ser livre da mágoa, eu quero ser livre de todo ressentimento, eu quero ser livre de toda estrutura que não é do Senhor na minha vida. Libere. Não fique remoendo: aquela pessoa faz tanto mal para mim, aquela pessoa falou tanto mal, aquela pessoa tem me tratado tanto mal, aquela pessoa tem feito tantas coisas. Não, para, hoje. E fala: Senhor, eu quero abençoar, eu quero ser canal de bênção. Beltrano está assim, mas Beltrano não é assim. Beltrano é uma bênção na minha vida, e eu sou bênção na vida dele ou na vida dela também. E eu libero essa pessoa, eu abençoo essa pessoa, eu creio nisso. Olha para mim, existe uma promessa de Deus para esses dias, e nós vamos experimentar esta promessa que está lá em Malaquias 4, versículo 6. Nós iremos experimentar essa promessa, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus nesses dias converterá o coração do seu esposo a você, minha amada. Deus converterá o coração da sua esposa para você, meu amado. Deus trará conversão no nosso meio, conversão genuína, para que o Senhor não possa ferir mais a terra onde você habita com maldição. Ele converterá os nossos corações. Neste lugar, a cura de Deus,
Neste lugar há uma unção profética de restauração de relacionamentos. Para que isso aconteça é necessário reconciliação e restauração. Sabe por quê, meu amado? Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos com o nosso relacionamento horizontal prejudicado, o nosso relacionamento vertical também, diretamente também está afetado com Deus. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria casa negou a fé. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Se nós não cuidarmos da nossa própria casa, nós estamos negando a fé. Olha para mim. Deus uma vez chegou até Caim e disse: Caim, aonde está o teu irmão? E Caim olhou para Deus e disse: porventura eu sou tutor do meu irmão? Lógico que Deus sabia o que Caim tinha feito. E Deus fala: Caim, o sangue de Abel clama na terra por justiça. Ei, você é tutor sim do seu irmão. Somos tutores uns dos outros. Temos a responsabilidade um pelos outros. Então fala para o seu irmão aí do lado, fala: não adianta, eu preciso de você. E você precisa de mim. Eu tenho que cuidar de você. E você tem que cuidar de mim. Aleluia. Você está entendendo isso? Olha lá. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Nós temos que restaurar os nossos relacionamentos a partir da nossa casa. E a nossa casa se estende para a nossa igreja, que é a nossa família. E Deus agora vai falar algo para os esposos. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Maridos, agora é para nós. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Não vai procurando aventuras fora do casamento, não, meu amado. Se contente com a mulher que Deus te deu. Se contente com o homem que Deus te deu. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai não procurar aventura. Se contente com a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a nossa mulher como a parte mais frágil. Então, quando ela estiver nos dias de falar, cala, escuta.
Entendeu, homem? Cala. Escuta. Não vá retrucar. Deixa ela falar. Mesmo que ela não tenha razão nenhuma, diga para ela: você está coberta de razão. Entendeu o que eu estou falando? Aí, não, peraí. Ela é a parte mais frágil. Você não tem que discutir com ela. Vai para o quarto e dobra o joelho e fala: Senhor, a mulher que tu me deste, obrigado. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmãos? E fala assim: ó, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Se você trata a mulher mal, o que vai acontecer? As suas orações vão ser o quê? Interrompidas. Ó, o relacionamento vertical vai influenciar no nosso relacionamento com Deus. Horizontal, vertical. É tão sério isso, que a minha relação então com Deus pode ser atrapalhada. Agora também, 1 Timóteo 2,8, Paulo diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando o quê? Mãos santas, sem ira e sem o quê? Animosidade. Observa que a ira, ela também é um pecado horizontal. Quando eu posso até irar, mas a partir do momento que eu peco com a ira, eu estou também rompendo com o pecado com Deus. Por isso Jesus também ele vai e fala forte sobre o perdão. Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Novamente, presta atenção. O meu pecado horizontal vai intervir no meu relacionamento vertical com Deus. E ele continua, versículo 15. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Ei, perdão não é porque você é bom, o perdão é porque você tem que ser inteligente. Você não quer que o seu relacionamento com Deus seja interrompido, então seja inteligente, perdoe. Perdoar não é ter amnésia, esqueci o que a pessoa me fez, não. Perdoar é saber que a pessoa lhe fez algo que não te agradou, mas você tem a opção de falar: eu vou continuar amando apesar dela, porque eu amo não é pelo que ela me dá ou oferece, eu amo porque eu entendo que o amor de Deus está em mim, porque Ele me amou primeiro, e eu só posso dar aquilo que eu tenho. A quem muito foi perdoado, muito consegue perdoar.
A quem muito foi amado, muito consegue também amar. Se você não se sente amado por Deus, nessa noite eu quero que você abra o seu coração, porque Ele está falando para você: eu te amo. Se você sente que você não é especial para Deus, nessa noite escute algo: você é especial, não pelo que você faz ou deixou de fazer. Ele te ama não pelo que você faz ou deixou de fazer. Ele te ama simplesmente pelo que você é. Mas Ele também não quer que você permaneça do jeito que você está. Ele quer transformar a sua vida. O problema da divisão é que deixamos de viver o melhor de Deus com a família. Deixamos de viver o melhor de Deus com a nossa comunidade. Deixamos de viver o melhor de Deus, um relacionamento com o próprio Deus. Eis aí a razão porque Deus quer restaurar não apenas o nosso aspecto emocional, ou a sua casa, ou trazer paz e tranquilidade para a sua casa, mas Deus quer trazer, e Ele tem um prazer, que a sua alegria seja completa. E Ele sabe que a casa dividida não ficará de pé. Efésios 4, vamos lá. Paulo fala algo muito interessante. Efésios 4, versículo 26. Irai-vos, e não pequeis. Ele fala que você pode até irar, mas não pecar. A ira não pode tomar a configuração de pecado. Mas se eu levo agora a consumação da ira, a Bíblia fala que ela torna um pecado. Mas se você pecou, ele fala: não se ponha o sol sobre a sua ira. Tem alguma coisa que está acontecendo no seu relacionamento? E você irou e transmitiu a ira, e deu lugar ao diabo, que quer dizer separação. Não se ponha o sol, chegue e fala: vamos conversar? Você fez isso, eu não gostei, eu quero te pedir perdão. Mas que isso não seja motivo de nos separarmos. Que isso seja o sentido de nós continuarmos. Amém? Posso ouvir um amém? Não deixe esse sentimento crescer dentro de você. Peça a Deus sabedoria para resolver. Problemas sempre vão surgir, porque nós temos relacionamento, e relacionamento tem problemas, mas isso não pode afetar o nosso relacionamento, nem com as pessoas da nossa casa, que convivemos, e nem a nossa comunidade. Mas como isso vai acontecer, bispo? Com a prática do amor. Com a prática do amor. Que o amor não consista só de palavras. Porque dizer eu te amo é fácil. Mas o eu te amo tem que partir para atitudes e ações. Nós cremos que o amor, que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, nós vamos ler. Não é apenas o amor eros, porque a Bíblia nem trata muito de um amor eros, mas fala do amor agapau, um amor ágape, do amor que nós teríamos que ter um para com os outros. Vamos lá? 1 Coríntios 13, versículo 1. Olha o que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar,
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E agora ele vai conceituar o amor. O amor é paciente. Só tem paciência quando vem coisas desagradáveis para tirar a sua paciência, meu amado. O amor, ele é paciente. Ele continua: o amor é benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufama, nem se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não fica ressentido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Fala comigo: o amor tudo sofre. Fala comigo: o amor tudo crê. Fala comigo: o amor tudo espera. Fala comigo: e o amor tudo suporta. Seja suporte para aqueles que estão despencando. Seja o alívio, o refrigério para aqueles que estão sofrendo. E seja esperança para aqueles que não têm esperança. Pois todos aqueles que dizem ter o Espírito Santo exercem uma evidência do Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo está nos seus frutos. E o fruto do Espírito é o que? Amor. Nessa noite, Deus está te desafiando a amar, para receber o poder da unidade.